Relato 1: O quarto dos sussurros. Ricardo estava animado quando encontrou aquele apartamento por um preço inacreditavelmente baixo. Era pequeno, mas bem localizado e o suficiente para alguém que passava mais tempo no trabalho do que em casa. O senhorio, um homem idoso de olhar cansado, hesitou antes de entregar as chaves. "Você tem certeza que quer esse apartamento?" Ele perguntou, como se estivesse lhe dando uma última chance de desistir. Ricardo riu, achando graça do tom enigmático. "Claro, é perfeito para mim." O velho apenas assentiu, murmurando algo inaudível antes de ir embora. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O apartamento era silencioso, o que Ricardo apreciava, especialmente depois de longos dias no escritório. No entanto, conforme as noites se passavam, algo começou a incomodá-lo. Era uma sensação estranha, como se ele não estivesse sozinho. Pequenos ruídos pareciam surgir do nada. Um rangido leve no chão, um sopro de vento onde não deveria haver corrente de ar. O pior acontecia quando apagava as luzes. No escuro, ele ouvia sussurros. No começo, pensou que fossem vizinhos, mas ao prestar atenção, percebeu que os sons vinham de dentro do seu quarto. Uma voz baixa, sibilante, quase como um murmúrio desesperado. As palavras eram indistintas, mas a sensação de presença era inconfundível. Certa noite, determinado a provar para si mesmo que era só imaginação, ele decidiu gravar o som no celular enquanto dormia. Quando acordou pela manhã, sentiu um calafrio ao ouvir a gravação. Havia ruídos estranhos, algo como um lamento arrastado, e um sussurro claro, embora incompreensível. Ricardo não conseguia entender o que a voz dizia, mas sentiu um medo primitivo crescer dentro de si. A curiosidade logo se tornou obsessão. Ele começou a prestar mais atenção nos sussurros e a notar que, toda vez que olhava para o espelho do quarto à noite, sombras pareciam se mover dentro do reflexo. Era sutil, um brilho diferente, um vulto que desaparecia quando ele focava diretamente. O ponto de ruptura veio numa noite em que, ao acordar para beber água, viu algo no espelho. Não um reflexo, mas uma figura escura, magra, com olhos fundos, parada no canto do quarto. O ar ao redor se tornou gelado, e Ricardo sentiu um desespero inexplicável. Ele se virou num ímpeto, mas o quarto estava vazio. Quando olhou novamente para o espelho, a figura ainda estava lá, agora mais próxima. Foi o suficiente. Ele saiu correndo e passou o resto da noite na casa de um amigo. No dia seguinte, decidiu investigar a história do apartamento. Descobriu que, anos atrás, uma mulher havia morado ali. Ela desaparecera sem deixar vestígios, e o caso nunca fora resolvido. Os vizinhos lembravam-se dela como alguém quieto, recluso. Alguns diziam que ela falava sozinha, que sussurrava para as paredes. Assustado, Ricardo resolveu passar a noite no apartamento apenas para pegar seus pertences e ir embora de vez. Enquanto empacotava suas coisas, sentiu a presença novamente. O quarto ficou gelado, e os sussurros começaram, mais altos do que nunca. As palavras, antes incompreensíveis, agora eram claras. "Me ajude, me encontre." O espelho tremeu, e ele viu, refletida no vidro, a figura da mulher. Seus olhos estavam cheios de desespero. Sua boca se movia repetindo as mesmas palavras. Ricardo sentiu um impulso irracional e estendeu a mão para o espelho. No momento em que seus dedos tocaram o vidro, um grito ecoou pelo quarto. A imagem da mulher se distorceu, e uma força invisível o empurrou para trás. O espelho se estilhaçou no chão, e os sussurros cessaram. O apartamento mergulhou em um silêncio absoluto. Ricardo não perdeu tempo. Pegou o que pôde e saiu dali para nunca mais voltar. Dias depois, soube que o prédio seria demolido para dar lugar a um novo empreendimento. O senhorio, ao vê-lo na rua, apenas balançou a cabeça e disse: "Você a libertou." Mas às vezes, quando algo fica preso por tanto tempo, não desaparece, apenas encontra outro lugar para se esconder.
Ricardo nunca mais ouviu sussurros, mas todas as vezes que passava por um espelho, sentia um arrepio na espinha, como se alguém, em algum lugar, ainda estivesse observando. Relato 2. O homem sem rosto. Mariana sempre gostou de tirar fotos. Seu celular estava repleto de imagens do dia a dia, desde cafés bonitos até paisagens que encontrava durante suas caminhadas matinais. Mas tudo mudou quando, ao revisar algumas fotos, percebeu algo estranho. Havia um homem desconhecido ao fundo de uma de suas selfies. Ele vestia um terno escuro e parecia olhar diretamente para a câmera. Mas algo estava errado. Ele não tinha rosto. Assustada, ela ampliou a imagem. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, havia apenas uma pele lisa, sem feições. Seu coração disparou, mas tentou se convencer de que era um erro de edição ou um reflexo estranho. Apagou a foto e seguiu com sua rotina. Mas na manhã seguinte, ao tirar uma nova foto no parque, lá estava ele novamente. Dessa vez, mais perto. Cada nova imagem que tirava revelava o homem sem rosto em algum canto do enquadramento, sempre um pouco mais próximo. Mariana passou a evitar usar a câmera, mas certo dia um amigo tirou uma foto dela, e ao mostrar a imagem, ela viu o homem parado bem atrás dela. O pânico tomou conta. Ela mostrou as fotos para outras pessoas, mas ninguém conseguia vê-lo. Para todos, eram apenas imagens normais. Mariana começou a sentir sua presença mesmo sem usar o celular. Via sombras se movendo nos reflexos das vitrines. Sentia um arrepio gelado quando passava por corredores escuros. Certa noite, decidiu testar algo. Pegou um espelho e o posicionou no quarto. Depois ligou a câmera e tirou uma última foto de si mesma refletida. Quando olhou para a tela, seu sangue gelou. O homem sem rosto estava bem atrás dela. Dessa vez, sua mão fria tocou seu ombro. A tela do celular apagou. O espelho tremeu. E Mariana nunca mais foi vista. Relato 3. A boneca da noite. A casa parecia saída de um livro antigo. Era enorme, com corredores longos e quartos cheios de móveis empoeirados. Depois da morte de um parente distante, a família Moreira herdou a propriedade, uma mansão esquecida no interior, cercada por árvores altas e um silêncio perturbador. Ao chegarem, João, sua esposa Carla e sua filha Júlia passaram o dia explorando os cômodos e tentando organizar a bagunça deixada pelos antigos moradores. No final da tarde, João resolveu subir ao sótão, um lugar abafado e tomado por teias de aranha. Vasculhando entre velhos móveis e caixas, encontrou um baú trancado com um cadeado enferrujado. Com um pouco de força, conseguiu arrebentar a fechadura. Dentro do baú, havia roupas antigas, cartas amareladas pelo tempo e, no fundo, uma boneca. Seu rosto era de porcelana rachada, os olhos pareciam brilhantes demais para algo tão velho, e o vestido azul desbotado dava a impressão de que pertencia a outra época. Ao pegá-la, sentiu um arrepio subir pela espinha. Mesmo assim, resolveu levá-la para Júlia, achando que poderia ser um presente interessante. Naquela noite, algo estranho aconteceu. Carla acordou de madrugada com uma sensação estranha, como se algo a observasse. Ao acender o abajur, levou um susto. A boneca, que havia deixado no quarto da filha, estava sentada no corredor, olhando diretamente para a porta do quarto do casal. João, você colocou a boneca ali? Perguntou Carla, com a voz trêmula. O quê? Claro que não. Ela estava no quarto da Júlia. Respondeu ele, já se levantando para ver a filha. Júlia dormia tranquilamente, e a boneca não estava mais lá. Tentando não pensar muito no ocorrido, João pegou a boneca e a devolveu ao baú no sótão. Na segunda noite, Carla acordou novamente com uma sensação sufocante. Virou-se na cama e, para seu horror, viu a boneca sentada na comoda ao lado. O quarto estava trancado, as janelas fechadas. Como aquilo era possível? Tremendo, pegou a boneca e a jogou no fundo do guarda-roupa. Pela manhã, ao abrir a porta do armário, a boneca não estava mais lá. Dessa vez, João e Carla decidiram se livrar dela. Levaram a boneca para o quintal e a queimaram na fogueira. As chamas consumiram o vestido azul e a porcelana, mas,
Quando a última fagulha se apagou, algo gelado percorreu o ar. Uma risada fraca, distante, ecoou entre as árvores. Na noite seguinte, Júlia acordou gritando. Os pais correram até o quarto e a encontraram encolhida, chorando. Ela voltou, soluçou a menina. A boneca voltou. No meio do quarto, sentada no tapete, estava a boneca, intacta. O casal, tomado pelo medo, decidiu investigar a história da casa. Vasculhando antigos documentos no porão, descobriram que, décadas atrás, a casa pertencera a uma mulher chamada Helena Vasconcelos. Helena teve uma filha, Beatriz, que desapareceu misteriosamente. O único objeto que restara dela era a boneca. Os relatos nos jornais antigos diziam que Helena enlouqueceu depois do sumiço da menina. Vizinhos relataram que ouviam sussurros vindos da casa e que Helena falava sozinha, como se conversasse com alguém que não estava ali. No final da vida, foi encontrada morta no sótão, segurando a boneca nos braços. João sentiu um arrepio ao ler isso. O baú, o sótão, a boneca. Com um peso no peito, decidiram que não podiam simplesmente se livrar dela. Naquela noite, foram até o sótão e colocaram a boneca de volta no baú, trancando-o com uma corrente reforçada. Antes de sair, Carla murmurou: "Se você pertence a este lugar, fique aqui." Eles se mudaram da casa na semana seguinte, nunca mais voltando. Anos depois, um novo dono comprou a mansão. Durante uma reforma, os operários encontraram um baú enferrujado no sótão. Curiosos, abriram-no. A boneca ainda estava lá, e seus olhos brilharam na escuridão. Relato 4. O Hospício dos Gritos. Lucas e Daniel sempre foram fascinados por lugares abandonados. Criadores de um pequeno canal sobre exploração urbana, decidiram filmar um documentário sobre um dos locais mais assombrados da região, o antigo Hospício Santa Helena. O prédio, abandonado há décadas, tinha uma fama sinistra. Vizinhos e curiosos diziam que, à noite, era possível ouvir gritos ecoando pelos corredores vazios. Naquela noite fria, armados com lanternas, câmeras e um gravador de áudio, os dois amigos passaram pelo portão enferrujado e adentraram o terreno. O vento fazia as folhas secas dançarem pelo chão rachado. O edifício se erguia à frente deles, suas janelas escuras parecendo olhos vazios observando cada movimento. "Pronto para isso?" perguntou Lucas, ajustando a câmera. "Pronto o suficiente", respondeu Daniel, tentando disfarçar o arrepio na nuca. Ao entrarem, o cheiro de mofo e podridão os envolveu. Os corredores eram longos, com paredes descascadas e pichações grotescas. O silêncio era absoluto, exceto pelo eco de seus próprios passos. Seguiram para a ala principal, onde ainda restavam maçãs enferrujadas e cadeiras de rodas viradas. Daniel ligou o gravador de áudio, esperando captar algum som anormal. Os primeiros minutos foram calmos, apenas ruídos ocasionais de vento passando pelas frestas. No entanto, enquanto examinavam uma sala cheia de arquivos antigos, um som distinto surgiu. Um grito abafado vindo do final do corredor. Daniel olhou para Lucas, que imediatamente ergueu a câmera na direção do som. "Foi você?" perguntou Daniel, com a voz trêmula. "Claro que não", Lucas sussurrou. "E eu acho que captamos isso." Eles correram para verificar o gravador. Quando rebobinaram a fita e deram play, ouviram um som estridente. Um grito prolongado, como se alguém estivesse sofrendo uma dor inimaginável. Mas não era um único grito. Era um coro de vozes, de diferentes tons, misturadas em um lamento perturbador. O ar ao redor ficou mais gelado. "Isso não pode ser real", sussurrou Daniel. Lucas engoliu seco e, contra o bom senso, sugeriu continuar. Se estavam captando algo paranormal, aquilo seria um sucesso para o canal. Caminharam até o corredor de onde o som viera. O chão estava coberto de destroços, e as portas das antigas celas estavam entreabertas. O corredor parecia se estender além do que deveriam ter andado, como se estivesse maior do que antes. Foi quando viram. Uma sombra se moveu rapidamente, desaparecendo por uma das portas. Os dois congelaram. "Viu isso?"
Daniel segurou Lucas pelo braço. Sim, e tem pegadas no chão. Lucas apontou para marcas de pés descalços impressas na poeira. De repente, todas as portas começaram a bater sozinhas. O barulho ecoou ensurdecedor. Um grito monstruoso preencheu o corredor, mais alto que qualquer outro. Eles se viraram para correr, mas o corredor parecia se alongar infinitamente. O som agora vinha de todas as direções. As luzes das lanternas começaram a falhar, piscando descontroladamente. Em meio à escuridão intermitente, viram algo emergindo de uma das celas. Uma figura pálida, de olhos fundos e boca escancarada em um grito silencioso. Lucas puxou Daniel, correndo sem olhar para trás. Suas pernas tremiam, o coração martelava no peito. Quando finalmente avistaram a porta de saída, Daniel tropeçou. Lucas se virou para ajudá-lo, mas o amigo apontava, apavorado, para algo atrás dele. Os corredores estavam repletos de figuras sombrias, cada uma delas com rostos deformados em expressões de dor e sofrimento. As vozes se sobrepunham, gritando de forma enlouquecedora. Com um último esforço, Daniel se levantou e os dois correram para fora. Quando atravessaram o portão enferrujado, os gritos cessaram abruptamente. O silêncio era absoluto. Ficaram parados, ofegantes, olhando para o prédio. As janelas estavam escuras, mas tinham a terrível sensação de que algo ainda os observava. No dia seguinte, assistiram às filmagens. As imagens capturadas eram borradas e distorcidas nos momentos mais críticos. No entanto, o áudio estava intacto. Os gritos ainda estavam lá. Relato 5. O ritual da mulher de branco. Em uma pequena vila isolada, cercada por montanhas densas e florestas misteriosas, uma lenda tem sido transmitida por gerações. Os aldeões falam de uma mulher de branco, uma figura etérea que aparece todas as noites à meia-noite, vestida com um longo vestido branco imaculado, seu rosto pálido e seus olhos tristes, como se estivesse presa em um limbo entre o mundo dos vivos e dos mortos. A história dela é sombria e cheia de dor, e cada pessoa que ousa falar sobre ela o faz em sussurros, com medo de atrair sua atenção. De acordo com a lenda, a mulher de branco era uma jovem noiva que, muitos anos atrás, foi cruelmente traída no dia de seu casamento. Seu amado, prometendo-lhe um futuro juntos, desapareceu misteriosamente na véspera do matrimônio, deixando-a em um estado de profunda angústia. Em seu desespero, ela vestiu seu vestido de noiva e partiu pela floresta em busca do noivo, mas nunca mais retornou. Dizem que ela morreu ali, sozinha, com o coração partido e sem respostas. Desde então, seu espírito errante vaga pela vila, sempre à procura de seu amor perdido. Aos poucos, a história da mulher de branco se tornou mais do que uma simples lenda. Muitos começaram a acreditar que ela poderia ser invocada. E, como é de se esperar em uma vila onde o mistério e a superstição permeiam o cotidiano, um grupo de jovens, movidos pela curiosidade e pelo desejo de experimentar o sobrenatural, decidiu testar a lenda. Eles ouviram histórias de outros que haviam tentado e falharam, mas o medo só aumentava o desejo de descobrir se a mulher de branco realmente existia. Certa noite, sob o manto da escuridão, o grupo se reuniu em um local isolado da vila, um velho cemitério abandonado no topo da colina, onde a atmosfera parecia ainda mais carregada com os ecos de antigas tragédias. Eles traçaram símbolos no chão com giz, acenderam velas e, com os corações batendo forte, recitaram as palavras que supostamente invocariam o espírito da mulher de branco. A princípio, tudo parecia calmo, o silêncio da noite apenas interrompido pelo som de suas próprias respirações ansiosas. Mas, à medida que a meia-noite se aproximava, algo estranho começou a acontecer. O vento, que antes estava parado, começou a soprar com força, agitando as velas. As árvores, que estavam imponentes e estáticas, pareciam se mover de maneira inquietante. O ar ficou gelado, e uma sensação de aperto tomou conta do grupo. Algo estava prestes a acontecer, mas o que exatamente? De repente, uma figura apareceu à distância, lentamente se aproximando. Ela estava coberta por um véu branco e flutuava, como se não tocasse o chão. Seus olhos, escuros e penetrantes,
Fixaram-se nos jovens, e um frio profundo tomou conta deles. Eles tentaram se mover, mas algo os prendeu. As palavras, que antes pareciam tão cheias de poder, desapareceram de suas bocas. O terror se espalhou por seus corpos, e antes que pudessem fazer qualquer coisa, a mulher de branco já estava bem diante deles. Seu olhar era vazio, desolado. O silêncio foi quebrado apenas por uma voz suave e melancólica, que parecia vir de um lugar além do tempo. Vocês me chamaram. Agora, devem pagar o preço. Sem entender completamente o que estava acontecendo, o grupo tentou se afastar, mas uma força invisível os segurava firmemente no lugar. Cada um deles, em seu desespero, tentou gritar, pedir ajuda, mas suas vozes estavam sufocadas pela presença do espírito. De repente, a mulher de branco começou a andar lentamente ao redor deles, seus passos ecoando como sussurros de fantasmas. Ela murmurava palavras incompreensíveis, e uma sensação de tristeza profunda tomou conta de todos os presentes. Cada um deles começou a ver visões de momentos trágicos de sua própria vida, lembranças que nunca haviam querido reviver. A jovem mais corajosa do grupo, que inicialmente acreditava que nada aconteceria, foi tomada por uma dor esmagadora, como se seu próprio coração estivesse se partindo. As visões aumentaram em intensidade, e, em um piscar de olhos, a mulher de branco desapareceu, deixando atrás de si um vazio aterrador. Quando a luz do amanhecer finalmente começou a surgir, o grupo se viu de volta à realidade, mas algo havia mudado para sempre. Eles estavam atordoados, pálidos e com olhares vazios, como se tivessem tocado algo além da morte. A lenda da mulher de branco não era apenas uma história para assustar, mas uma maldição que os havia marcado. Após aquela noite, nenhum dos jovens falou sobre o que aconteceu, e a vila nunca mais foi a mesma. Alguns dizem que o espírito da mulher de branco continua a vagar pelas sombras, aguardando sua próxima vítima, enquanto outros acreditam que, ao invocar seu nome, você condena sua própria alma a um destino pior do que a morte. O que se sabe com certeza é que, naquela noite fatídica, algo irremediável foi desencadeado, e a lenda da mulher de branco ganhou uma nova dimensão, muito mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Relato 6. O elevador para o inferno. Era uma noite fria e silenciosa. As luzes do escritório já estavam apagadas, e os ecos das teclas do computador de Pedro eram os únicos sons que quebravam a quietude. Ele era o último a sair, como sempre. Seu expediente se estendera até tarde, e ele já estava cansado, mas havia uma sensação estranha no ar, como se algo o estivesse observando. Contudo, Pedro ignorou esse pressentimento e, com a cabeça cheia de pensamentos e a mente cansada, pegou seus documentos, fechou o computador e se dirigiu ao elevador. Era um edifício antigo, com um interior que exalava aquele cheiro típico de madeira envelhecida e um leve toque de mofo. Apesar da arquitetura antiquada, o elevador funcionava bem, e Pedro o usava todos os dias. Ao entrar, ele pressionou o botão do térreo, aguardando a breve viagem até a saída. O elevador, como sempre, começou a descer suavemente. Mas algo estava diferente naquela noite. O barulho habitual dos cabos e das engrenagens estava mais abafado, como se a máquina estivesse hesitante, titubeando. Pedro olhou para o painel, observando as luzes dos andares acendendo-se uma a uma, como de costume, até o número 0, o térreo. Mas, em vez de parar ali, o elevador continuou descendo. Ele olhou novamente, confuso, mas o painel parecia normal. O número do andar foi mudando lentamente, de 1 para 2, 3, 4, até alcançar o número 10, um andar que ele sabia não existir no prédio. O que está acontecendo? Murmurou Pedro para si mesmo, uma sensação de desconforto começando a tomar conta de seu corpo. Ele pressionou o botão de emergência, mas nada aconteceu. O elevador continuava sua descida, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, uma gravidade além da compreensão humana. O medo foi crescendo em seu peito, mas ele não sabia o que fazer. O som das máquinas ao redor estava agora abafado, como se a escuridão ao seu redor estivesse engolindo todos os sons do mundo exterior. Finalmente, o elevador parou, mas não no térreo, nem em qualquer andar comum.
A porta se abriu, revelando um corredor escuro e vazio, que não parecia pertencer a qualquer prédio que Pedro já tivesse visto. As paredes eram cobertas por um papel de parede desbotado, as lâmpadas pendiam do teto, emitindo uma luz fraca e amarelada, que mais parecia criar sombras do que iluminar. O ar estava pesado, e Pedro sentiu uma onda de calor e claustrofobia. Ele hesitou por um momento. Deveria sair? O que seria aquele lugar? Seu instinto lhe dizia para não sair do elevador, mas a curiosidade e o pânico estavam tomando conta dele. Ele sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, como se algo o estivesse atraindo para fora, algo de natureza indefinível e sombria. Pedro deu um passo hesitante, e então o elevador se fechou atrás dele, sem que ele pudesse impedi-lo. O corredor parecia interminável. Ele andou por longos minutos, mas não conseguia ver o fim. As paredes estavam cobertas de uma poeira espessa, e o ar estava impregnado de um cheiro acre de algo putrefato. Algo estava errado. Pedro olhou para trás, mas o elevador havia desaparecido, como se nunca tivesse existido ali. A sensação de isolamento e desespero cresceu em seu peito. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia engolida pela escuridão ao seu redor. Cada passo que ele dava era mais difícil, como se o chão estivesse sugando sua energia. Ele viu algumas portas à sua esquerda e à sua direita, todas fechadas, como se ninguém vivesse ali, mas algo dentro dele o alertava para o perigo de abrir qualquer uma delas. Ele continuou caminhando, até que, finalmente, chegou a uma grande porta de ferro, maciça, que parecia ser a única saída possível. Ela estava entreaberta, e uma luz fraca emanava de dentro. Pedro, sem saber o que mais fazer, se aproximou lentamente e empurrou a porta. O que ele viu do outro lado foi algo que ele jamais poderia ter imaginado. Uma sala grande, com paredes de pedra fria, iluminada por uma luz vermelha e pulsante, como se o lugar fosse vivo, pulsando com uma energia maligna. No centro, um grande círculo desenhado no chão, e dentro dele havia uma espécie de altar. No topo do altar, uma figura encapuzada, de olhos vazios, parecia observá-lo fixamente. Pedro tentou recuar, mas algo o segurou, uma força invisível que o obrigou a ficar ali, olhando para a figura. Antes que ele pudesse reagir, a figura falou, sua voz profunda e reverberante preenchendo o ambiente. Bem-vindo ao inferno, Pedro. Você veio buscar respostas, mas agora deve enfrentar a verdade. Foi então que Pedro entendeu. O elevador não era um simples meio de transporte. Ele o havia levado para um lugar além da compreensão humana, um lugar onde as leis da realidade não se aplicavam mais. O inferno não era um lugar distante, mas uma dimensão que se escondia sob a superfície do que parecia ser a realidade. Ele havia sido escolhido, talvez por sua curiosidade, ou por algum destino cruel, para fazer parte de algo muito maior do que ele podia imaginar. E ali, naquela sala sombria, Pedro compreendeu o que significava estar preso em um ciclo sem fim. Ele havia descido para o inferno, e não havia mais volta. Relato 7. O Espelho Negro. Era uma tarde fria e nublada quando Lucas, um jovem curioso e fascinado por objetos antigos, decidiu visitar uma loja de antiguidades no centro da cidade. A loja, escondida em um beco estreito, sempre havia chamado sua atenção, mas ele nunca tinha tido coragem de entrar. Naquela tarde, no entanto, algo parecia diferente. O cheiro de madeira envelhecida e a penumbra acolhedora do local atraíram-no de forma irresistível. Caminhou pelas prateleiras abarrotadas de objetos, até que seus olhos se fixaram em algo peculiar. Um espelho, grande, com uma moldura negra e intricada, como se tivesse sido esculpida por mãos que sabiam o significado da escuridão. O espelho parecia emanar uma energia estranha, algo que não se podia explicar racionalmente, mas Lucas não hesitou. Fascinado pelo brilho sinistro e pela aura de mistério que o cercava, ele comprou o espelho por um preço surpreendentemente baixo. O vendedor, um homem velho e de olhar distante, apenas murmurou: "Cuidado com o que você vê, jovem." Chegando em casa, Lucas colocou o espelho no centro de sua sala, com a esperança de que aquele objeto único trouxesse algo especial à sua vida. No início, parecia apenas um espelho comum.
Ele refletia sua imagem como qualquer outro espelho faria, e Lucas se sentiu aliviado, até mesmo encantado com sua nova aquisição. Mas, com o passar dos dias, ele começou a notar algo estranho. Às vezes, enquanto olhava para seu reflexo, percebia que sua imagem se movia de maneira sutilmente diferente de seu corpo. Seu reflexo sorria enquanto ele não, ou erguia uma sobrancelha de maneira que ele não havia feito. Era como se o reflexo tivesse uma vida própria, como se ele estivesse agindo independentemente de suas ações. A princípio, Lucas tentou ignorar essas pequenas aberrações. Talvez fosse sua mente jogando truques nele, pensou. Mas o comportamento de seu reflexo continuou a se intensificar. Certa noite, ao se aproximar do espelho para ajustar uma fotografia na parede atrás dele, seu reflexo seguiu com um olhar sombrio, algo que não podia ser explicado por uma simples ilusão. Lucas sentiu uma onda de medo tomar conta de seu corpo. Ele se afastou rapidamente, e o reflexo fez o mesmo movimento, mas ficou ali, parado, seus olhos fixos em Lucas de maneira inquietante. A angústia cresceu. Ele tentou se convencer de que não passava de uma pareidolia, que seu cérebro estava forçando padrões onde não existiam. Mas a sensação de que havia algo mais dentro do espelho, algo observando-o, foi ficando cada vez mais forte. O reflexo agora parecia agir de maneira independente, realizando movimentos como se tivesse vontade própria. Lucas podia ver suas mãos, por exemplo, se movendo sem ele tocar nelas, ou seus olhos piscando lentamente enquanto ele ainda estava estático, incapaz de entender o que acontecia. Desesperado, Lucas decidiu fazer algo drástico. Se o reflexo estava fora de controle, talvez a única solução fosse destruir o espelho. Ele pegou um martelo pesado e levantou-o contra o vidro negro, sua mão trêmula, mas cheia de determinação. O impacto foi forte, mas, para sua surpresa, o espelho não quebrou. Em vez disso, uma rachadura apareceu no vidro, e a imagem do reflexo começou a distorcer-se. Seus olhos agora estavam completamente negros, e o rosto que ele via no espelho sorriu de forma maliciosa. Então, como se o vidro fosse uma membrana fina entre dois mundos, o reflexo começou a se contorcer e se esticar, tentando romper a superfície do espelho. Lucas deu mais um golpe, mas, dessa vez, algo muito mais sinistro aconteceu. O espelho parecia vibrar, e uma pressão imensa preencheu a sala, como se o espaço estivesse sendo comprimido. Um grito abafado veio de dentro do vidro, e então, com um estalo, a rachadura se expandiu, como se uma força invisível tentasse se libertar. O reflexo, agora completamente fora de controle, estendeu sua mão através da superfície rachada. O pânico tomou conta de Lucas enquanto ele recuava, caindo no chão. O reflexo, agora com uma expressão de pura raiva, estendeu uma mão e tentou puxá-lo para dentro do espelho. A imagem no vidro parecia ser um ser separado, com uma força terrível e uma vontade de sair, de atravessar a barreira entre os dois mundos. Lucas, com seu coração batendo forte, sabia que sua vida estava em risco. Ele, finalmente, tomou uma decisão impensável. Com um grito de terror, ele pegou o espelho quebrado e, com toda a sua força, lançou-o pela janela. O vidro se estilhaçou nas ruas desertas da cidade, e o peso da pressão dentro de sua casa desapareceu instantaneamente. No entanto, o que Lucas não sabia era que, ao destruir o espelho, ele não havia livrado a si mesmo daquilo que estava preso dentro. O reflexo, agora livre de sua prisão, começaria a procurar uma nova maneira de voltar. E quem sabe quando seria a próxima vez que Lucas se veria frente a frente com aquela presença que queria mais do que apenas observar. Com o espelho destruído, Lucas pensava que havia escapado. Mas dentro de sua mente, a lembrança daquele olhar negro e cheio de malícia nunca o deixou. E a ideia de que, em algum lugar, algo ainda olhava para ele, esperava pacientemente, o fazia temer o simples ato de se olhar no espelho novamente. Ele jamais poderia esquecer que, quando olhou para o espelho negro, algo dentro dele também olhou de volta, e agora, ele sabia que o reflexo queria mais. Ele queria sair. Relato 8. A última transmissão. Era uma noite comum na pequena estação de rádio da cidade,
um lugar onde as vozes de apresentadores passavam pelas ondas sonoras como se fossem ecos do passado. O radialista Marcos Oliveira estava em seu turno habitual, a voz grave e amigável cativando os ouvintes enquanto ele intercalava músicas e conversas informais. Desde o início de sua carreira, ele se acostumara com as ligações ao vivo que chegavam com pedidos, cumprimentos e, ocasionalmente, relatos interessantes ou estranhos. Nada jamais o preparou para o que aconteceria naquela noite. Enquanto o relógio marcava 23h30, uma chamada entrou na linha. A tela do painel piscou, indicando que alguém estava ligando. No entanto, a primeira surpresa veio com o número que apareceu. Estava completamente em branco, sem qualquer identificação. Isso não era algo comum. A estação tinha protocolos rigorosos para garantir que todas as chamadas fossem verificadas antes de serem transmitidas, e um número sem origem era incomum até para a rádio local, que raramente recebia algo que não fosse esperado. Marcos hesitou, mas decidiu seguir com a tradição de manter o ouvinte em contato. Atendeu ao telefone com seu tom característico e amigável. Boa noite. Você está no ar com Marcos Oliveira. Como posso ajudar? Do outro lado da linha, a voz de um homem, abafada e apressada, respondeu com um tom de desespero. Me ajude, por favor, alguém está me seguindo. Eles estão chegando. Não posso falar muito. O número que você vê, ele não existe. Ninguém pode saber o que aconteceu. Você tem que parar de investigar. Marcos. Pare agora. A tensão no ar foi palpável. O radialista congelou por um momento, a voz do homem implorando por socorro. Ele começou a fazer perguntas, tentando entender o que estava acontecendo, mas a chamada foi interrompida abruptamente e a linha ficou murcha. O que deveria ser mais uma transmissão comum transformou-se em um enigma angustiante. Marcos ficou com a sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Ele tentou retornar a ligação, mas a tela de seu painel dizia que o número não existia. Curioso e inquieto, ele sabia que precisava investigar. Algo no tom da voz do desconhecido ecoava em sua mente. Por que alguém com tão grande urgência pediria a ajuda de um número inexistente? No dia seguinte, Marcos não conseguia deixar a conversa de lado. A dúvida o consumia, e ele não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais por trás daquela ligação. Decidiu então, com certo receio, que iria investigar mais a fundo. Ele começou a checar os registros da estação, por mais estranho que fosse, o número de onde a ligação parecia ter vindo não correspondia a nenhum telefone registrado. Nem mesmo no sistema de emergência, nem nas operadoras locais. Ninguém sabia de sua origem. Isso era, no mínimo, perturbador. Determinado a descobrir a verdade, ele buscou na internet por pistas. Quase por acaso, encontrou algo em um fórum obscuro, onde o número, sem querer, fora mencionado em uma discussão sobre desaparecimentos misteriosos. O nome relacionado a esse número foi o que fez Marcos gelar. Era o nome de uma pessoa que, segundo o fórum, desaparecera há décadas em circunstâncias inexplicáveis. De acordo com o relato, esse número parecia estar associado a uma série de eventos inexplicáveis envolvendo pessoas que haviam desaparecido sem deixar vestígios, mas ninguém sabia como ou porquê. A conexão parecia cada vez mais real. Algo em seus ossos lhe dizia que ele estava no caminho certo, mas que talvez fosse melhor deixar tudo de lado. No entanto, sua curiosidade o arrastou ainda mais fundo. Ele começou a reunir todas as pistas possíveis e a visitar locais que haviam sido mencionados nos desaparecimentos. Em uma pequena biblioteca local, Marcos encontrou um jornal antigo que relatava a morte de um homem, o mesmo que havia ligado para ele na noite anterior. O mistério estava tomando forma. O homem havia sido encontrado morto em uma antiga casa abandonada, décadas antes. Ele não foi enterrado como qualquer outra vítima, mas teve seu nome apagado dos registros. A conexão entre o desaparecimento, a casa e o número inexistente estava se tornando uma teia perigosa. Marcos não podia mais ignorar que a investigação o estava levando a um território muito sombrio, onde segredos enterrados há muito tempo estavam à espreita, esperando para serem descobertos. Com uma crescente sensação de pavor,
Marcos percebeu que havia algo mais naquele mistério. Ele estava sendo atraído para uma história muito mais perigosa e aterrorizante do que imaginara. O número, a ligação, o homem desesperado e a casa abandonada estavam entrelaçados de forma que sua simples curiosidade poderia fazer com que ele se tornasse a próxima vítima. Naquela noite, ao terminar seu turno, Marcos olhou uma última vez para o painel da rádio. A linha estava silenciosa, mas ele sabia que sua última transmissão o levaria a algo que talvez fosse melhor nunca ter descoberto. E, em algum lugar, a voz do homem desaparecido parecia sussurrar entre as ondas do rádio: "Não continue, pare agora, antes que seja tarde demais." Relato 9. O quarto 404. Era uma noite calma e silenciosa no Hotel Castel, um local elegante e conhecido por sua arquitetura imponente, mas com um segredo que ninguém ousava questionar. Entre os corredores luxuosos e os quartos requintados, havia uma porta como qualquer outra, mas com uma placa simples e enigmática: Quarto 404, proibido entrar. Dizem que, desde a construção do hotel, ninguém sabia ao certo o que havia por trás dessa porta. Nenhum hóspede jamais a havia aberto, e os funcionários, com um olhar furtivo e uma expressão distante, sempre desviavam o assunto quando alguém perguntava sobre o quarto proibido. Mas como toda história misteriosa, havia aqueles que não conseguiam resistir à tentação de descobrir o que estava além da porta. Em uma noite chuvosa, um hóspede curioso, chamado Lucas, que se hospedava no hotel pela primeira vez, ouviu sussurros entre os empregados enquanto passava pelo corredor. Alguns falavam em tom baixo sobre o quarto 404, outros preferiam não mencionar nada. Mas isso só aumentava sua curiosidade. Havia algo no ar, uma sensação estranha que o chamava. Sem mais delongas, Lucas decidiu investigar. Com o coração batendo mais rápido do que o normal, ele se aproximou da porta do quarto 404, sua mão suando enquanto tocava o metal frio da maçaneta. A porta estava trancada, mas algo dentro dele o impulsionava a não desistir. Ele procurou ao redor, e após alguns minutos, encontrou uma chave esquecida em um canto, como se tivesse sido deixada ali propositalmente para que alguém a encontrasse. O destino parecia ter conspirado para que ele finalmente entrasse. Quando a chave girou na fechadura, um som baixo e macabro ecoou pelo corredor. A porta se abriu lentamente, rangendo com um som que parecia vir de um lugar distante, de um tempo antigo. O quarto estava em total escuridão. A única luz que se via era a fraca luz da lâmpada do corredor, que mal iluminava a entrada. Lucas hesitou por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Ele entrou, e imediatamente a porta se fechou atrás dele com um estrondo, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. O ar estava gelado, e uma sensação opressiva tomava conta do ambiente. O quarto parecia ter sido congelado no tempo, com móveis antigos e empoeirados, cobertos por um manto espesso de poeira. No centro, havia uma cama, mas a sensação de desconforto aumentava à medida que seus olhos se acostumavam com a escuridão. Lucas começou a explorar o ambiente, os passos ecoando no vazio. A cada canto que ele investigava, mais estranho e desconcertante tudo parecia. Havia fotos antigas nas paredes, com rostos desbotados e distorcidos, como se estivessem tentando gritar sem sucesso. Ele sentiu uma presença, uma energia estranha que o observava, e logo entendeu que algo estava errado. De repente, uma porta secreta apareceu à sua frente, como se estivesse esperando por ele. Ela se abriu sozinha, e uma voz sussurrou, quase inaudível: "Você não deveria ter vindo." Lucas, agora tomado por um medo inexplicável, tentou sair, mas a porta do quarto estava trancada. Ele tentou gritar por ajuda, mas sua voz parecia desaparecer no ar, como se o quarto o engolisse. Foi então que ele percebeu. O quarto 404 não era apenas um espaço físico. Ele era um lugar que absorvia a alma de quem ousava entrar. Cada hóspede que ali passava era atraído para um pesadelo eterno, aprisionado em um ciclo sem fim. Algumas portas, ele aprendeu, nunca deveriam ser abertas, pois às vezes o que está por trás delas não é apenas um quarto, mas uma maldição que ninguém pode escapar. Quando os empregados do hotel entraram no corredor no dia seguinte,
A porta do quarto 404 estava novamente fechada, e Lucas nunca mais foi visto. As pessoas continuaram a entrar e sair do hotel, mas ninguém jamais ousou se aproximar do quarto 404 novamente. E assim, o mistério permaneceu, aguardando o próximo curioso que se atrevesse a cruzar a linha entre o mundo real e o desconhecido. Mas uma coisa era certa: o quarto 404 nunca mais seria aberto. Relato 10: O chamado da floresta. Era uma manhã tranquila quando a pequena vila foi atingida por uma onda de pânico. Lúcia, uma garota de 13 anos, desapareceu sem deixar vestígios. Ela havia saído para brincar na floresta que ficava nas proximidades da cidade, um local que todos conheciam bem, mas que, de tempos em tempos, guardava segredos obscuros, como se a própria natureza tivesse o poder de engolir aqueles que ousavam adentrar em suas profundezas. Os pais de Lúcia, desesperados, procuraram por ela durante dias, junto com a ajuda de outros moradores da vila. As buscas foram implacáveis, mas a floresta parecia um enigma. Os rastros desapareciam, e o som da natureza parecia mais abafado, mais distante. Não havia nenhum sinal de sua filha. Cada amanhecer trazia uma nova esperança, e cada anoitecer, um novo pesadelo. Finalmente, após 4 longos dias, quando a esperança começava a se transformar em uma sombra de desespero, Lúcia apareceu. Ela emergiu das sombras da floresta, pálida, com os olhos como que vazios, mas vivos. Sua roupa estava suja e rasgada, e o ar ao seu redor parecia gelado, como se a própria floresta tivesse deixado uma marca nela. A mãe a abraçou, aliviada, mas algo no olhar da garota a fez hesitar. Havia algo diferente, algo que ela não conseguia entender. Lúcia estava de volta, mas não era a mesma. Nos dias seguintes, a transformação foi gradual, mas inegável. A criança que havia desaparecido na floresta parecia cada vez mais distante, mais estranha. Suas palavras estavam vazias, como se ela estivesse repetindo algo que não entendia. Suas atitudes eram desconcertantes e insustentáveis para qualquer pessoa que a conhecesse antes. A princípio, os pais tentaram racionalizar o que estava acontecendo. Talvez o trauma da experiência tivesse afetado sua mente. Mas quando Lúcia começou a demonstrar um comportamento cada vez mais errático e selvagem, a verdade se tornou impossível de ignorar. A vila inteira se viu envolvida em uma espiral de medo e suspeitas. Conversas sussurradas tomaram conta das ruas, e os mais velhos da aldeia, que conheciam as histórias antigas sobre a floresta, começaram a relatar lendas de espíritos que tomavam a forma de seres humanos, levando aqueles que se aventuravam muito fundo em suas entranhas. A floresta não esquece, diziam eles, e ela cobra um preço por aqueles que dela se afastam. Os pais, consumidos pela dor e pela dúvida, começaram a perceber o pior. Aquela não era mais a sua filha. Algo, ou alguém, havia voltado do coração da floresta, se disfarçando de Lúcia, mas não era ela. O que a natureza tinha levado não era algo que pudesse ser recuperado tão facilmente. Enquanto isso, a jovem que antes havia sido cheia de vida agora se tornava cada vez mais difícil de reconhecer. Seus olhos, antes doces e cheios de curiosidade, agora eram profundos e vazios, como se ela estivesse olhando para algo muito além deste mundo. Ela parecia ouvir algo que ninguém mais podia escutar, como se a floresta tivesse chamado por ela de volta, e agora ela a entendia de uma maneira que ninguém mais conseguiria compreender. Os pais estavam divididos entre tentar resgatar a filha que tinham perdido e lidar com a realidade de que, talvez, aquele ser estranho que agora habitava sua casa já não fosse mais quem ela fora. Em cada noite, mais e mais ruídos sinistros vinham da floresta. Algo parecia estar se aproximando. O chamado da floresta, tão quieto e distante no começo, agora estava mais forte. E parecia que, mais cedo ou mais tarde, ele levaria tudo o que fosse seu, arrancando o último vestígio de humanidade que restava na garota que uma vez foi Lúcia. A vila, atônita, se preparava para o que sabiam ser um retorno irreversível. A floresta, com suas raízes profundas e segredos antigos, finalmente reivindicava o que era seu. Relato 11. A Senhora do Andar de Cima.
Era uma noite como qualquer outra quando um jovem se mudou para o apartamento no último andar do antigo prédio. O lugar era simples, mas aconchegante. Ele estava animado para recomeçar sua vida em uma nova cidade, longe de tudo que o amarrava no seu passado. O aluguel era barato, a localização era boa, e as janelas davam para um lindo parque. Mal sabia ele que, ao dar o primeiro passo naquela casa, estava prestes a se envolver em um mistério que mudaria sua vida para sempre. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. A rotina do trabalho e os pequenos detalhes da vida cotidiana o distraíam daquelas pequenas peculiaridades que o prédio parecia esconder. No entanto, logo ele começou a notar algo estranho. Sempre que chegava em casa, por mais que fosse tarde, ele via que as luzes do apartamento do andar de cima estavam sempre acesas. Mas o que o deixou realmente intrigado foi o fato de que, durante o dia, nunca viu a senhora do andar de cima sair de casa. Era como se ela vivesse ali, mas sem nunca se mostrar. O jovem, curioso, tentou várias vezes observar a janela do apartamento acima, mas nunca viu ninguém. Nenhuma silhueta, nenhuma sombra movendo-se atrás das cortinas. Por mais que ele olhasse, a impressão era de que o apartamento estava vazio, mas de alguma forma, ele sabia que estava errado. À noite, o mistério se intensificava. Quando se deitava em sua cama, já acostumado com os sons típicos de um prédio antigo, ele começou a perceber passos leves vindos do teto. No início, pensou ser apenas o barulho de encanamentos antigos ou o som de móveis se movendo, mas o som parecia claro demais. Os passos eram ritmados, como se alguém estivesse andando lentamente de um lado para o outro. E sempre à mesma hora, por volta da meia-noite. O jovem tentava ignorar, mas a curiosidade o consumia. Uma noite, decidido a descobrir o que realmente acontecia, ele subiu até o andar de cima e, com cautela, começou a bater à porta. Não houve resposta. Bateu novamente, mais forte desta vez, mas tudo o que ouviu foi o eco de seus próprios batimentos no corredor silencioso. Ele tentou girar a maçaneta, mas a porta estava trancada. Nos dias seguintes, o som dos passos e das batidas à noite aumentou de intensidade. Era quase impossível dormir sem ser incomodado. Algumas noites, o som parecia ser seguido por um som abafado, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. E então, uma noite, enquanto o som dos passos parecia mais próximo do que nunca, o jovem ouviu algo ainda mais perturbador. Um grito suave, quase como um sussurro. O medo o tomou de surpresa. Algo não estava certo. Ele passou os dias seguintes evitando o andar de cima, mas o som ininterrupto à noite parecia não dar trégua. Era como se uma presença, invisível, estivesse lá, observando e esperando. Em uma noite especialmente silenciosa, ele finalmente decidiu confrontar o que quer que estivesse acontecendo no andar de cima. Com um nó na garganta e a sensação de que o ar estava mais denso do que nunca, ele subiu novamente as escadas, decidido a não deixar a porta fechada impedi-lo. Quando chegou à porta do apartamento, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo ali, algo que ele não conseguia compreender. Quando finalmente teve coragem de tocar a maçaneta, a porta se abriu com um rangido baixo, e à medida que entrou, o jovem ficou paralisado. O apartamento estava completamente vazio, exceto por uma única cadeira, que estava virada para a janela. A luz de uma lâmpada fraca iluminava o quarto, e na parede oposta, um retrato emoldurado mostrava uma mulher idosa, de olhar vazio, com a mesma expressão perdida que ele tinha visto ao tentar observar pela janela. Naquela mesma hora, o som dos passos cessou. A senhora do andar de cima, de algum modo, estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo. A presença daquela senhora permanecia, como uma sombra pairando sobre o apartamento, silenciosa, esperando. E o jovem jamais soubera se o que viu naquela noite era real ou se sua mente, desesperada, havia criado uma explicação para os mistérios do prédio. Mas a verdade era uma só. Em algum lugar, naquele andar de cima, havia algo ou alguém que nunca deveria ser perturbado. E ele soubera disso, porque os passos, os sons e o grito que ele ouvirá, agora faziam parte de um segredo que ele jamais poderia desvendar completamente.
Cada noite seguinte era marcada pelo mesmo som inconfundível: passos, batidas e o silêncio da senhora do andar de cima. Relato 12. O trem fantasma. Era uma noite fria, com a lua cheia iluminando o céu, quando os passageiros começaram a embarcar no misterioso trem. Não havia muitos viajantes naquele vagão escuro, apenas algumas figuras sombrias que se misturavam à penumbra, e uma sensação de inquietação pairava no ar. O trem, em si, era imponente, com sua estrutura metálica e janelas embaçadas pela umidade da noite. O apito do trem cortou a serenidade da estação, um som melancólico que fazia os calafrios se espalharem pela espinha dos mais sensíveis. Eles se acomodaram em seus assentos, sentindo a mesma estranha tensão que parecia emanar de todos os cantos. O trem seguiu seu caminho, os trilhos cantando em um eco distante enquanto a paisagem começava a se desvanecer na escuridão. O tempo, que parecia se arrastar lentamente, logo tomou um caráter curioso. As horas passavam, e ainda assim o trem seguia, sem parar, sem desviar, sem oferecer uma pausa sequer. Os passageiros, inicialmente alheios ao ritmo estranho da viagem, logo começaram a perceber que algo estava errado. O trem não parava. As estações por onde passavam eram sombrias e vazias, com plataformas desertas e sinais de abandono. Nenhuma cidade à vista, nenhuma luz distante ao longe. O único som que se ouvia era o incessante rolar dos trilhos e o vento frio que parecia invadir até o interior do vagão. Alguns dos passageiros, inquietos, levantaram-se de seus assentos e começaram a caminhar pelos corredores, tentando descobrir o que estava acontecendo. Mas, por mais que andassem, o trem nunca parecia ter um fim. Os corredores se estendiam infinitamente, como um labirinto sem saída, e os vagões eram tão iguais que se tornavam difíceis de distinguir. Quanto tempo já passou? Alguém perguntou em voz baixa, quebrando o silêncio pesado. Ninguém sabia a resposta exata. Alguns disseram que talvez fosse 1 hora, outros arriscaram dizer que poderiam ser mais de 3. Mas a verdade era que o tempo parecia ter perdido o seu significado ali dentro. As luzes do trem tremeluziam, e o som do maquinário quebrou o silêncio por breves momentos, mas logo voltou aquela sensação de vazio. Conforme a noite avançava, os passageiros começaram a se reunir em grupos, tentando compartilhar suas preocupações, mas sem conseguir encontrar uma explicação lógica para a situação. O movimento do trem, constante e impassível, continuava como se o mundo ao redor não tivesse mais importância. Algumas pessoas tentaram olhar pelas janelas, mas tudo o que viam era uma escuridão densa, sem fim. A sensação de que estavam presos em algum lugar entre o real e o imaginário começou a se espalhar. Foi então que a primeira pessoa começou a questionar em voz alta: e se nós nunca chegarmos a lugar algum? Era uma pergunta simples, mas sua resposta carregava o peso de uma verdade assustadora. E, à medida que o tempo continuava a se arrastar, mais passageiros começaram a se perguntar se o trem era realmente uma viagem, ou se, talvez, fosse uma jornada sem destino, uma travessia interminável que os conduzia para um lugar que nunca chegaria. O pensamento mais aterrador de todos foi o de que talvez nunca houvesse uma estação de chegada, ou sequer um ponto final. O medo se espalhou. Alguns passaram a se agarrar à esperança de que poderiam chegar a algum lugar no final, enquanto outros começaram a duvidar de tudo, da própria existência do trem, da possibilidade de escape, do conceito de tempo. Seria o trem uma prisão disfarçada de viagem, ou simplesmente um reflexo daquilo que todos temiam enfrentar? Um pesadelo sem fim. As horas passaram, ou pelo menos foi o que todos pensaram. Mas, de repente, uma estranha quietude tomou conta do vagão. Os passageiros, agora desanimados e exaustos, ficaram em silêncio. Os rostos pálidos e os olhos inquietos não procuravam mais respostas. Eles estavam se acostumando com a ideia de que o trem continuaria a viajar, que nunca chegaria a lugar algum, mas que, ao mesmo tempo, nunca os deixaria partir. E foi assim que o trem seguiu, noite após noite, uma viagem sem destino, onde o conceito de chegada se perdeu no caminho e os passageiros, agora parte de uma história sem fim, continuaram sua jornada silenciosa. Quem sabe, talvez, em algum lugar distante, algum viajante solitário ainda espere por uma estação que nunca chegará. Relato 13.
O Livro dos Mortos. Era uma tarde fria e chuvosa quando Rafael entrou naquela livraria escondida, que parecia ter saído diretamente de um conto antigo. O aroma de livros envelhecidos preenchia o ar, e o som suave da chuva batendo nas vidraças se misturava ao silêncio profundo do lugar. Ele nunca tinha visto aquela loja antes, embora morasse há anos na cidade, e algo em seu interior o atraía irresistivelmente. As prateleiras estavam repletas de volumes que pareciam ignorar o tempo, com capas gastas e títulos esmaecidos. Mas algo logo capturou sua atenção. Um livro que estava um pouco afastado das demais pilhas. Seu título, O Livro dos Mortos, estava gravado em letras douradas, mas algo na capa parecia incomum, quase como se ela estivesse se movendo. O livro exalava um tipo de energia que ele não conseguia explicar, uma sensação de mistério que lhe dava um arrepio na espinha. Sem hesitar, Rafael pegou o livro e o abriu. As páginas estavam amareladas, mas o conteúdo parecia novo, como se tivesse sido escrito recentemente. Começou a ler, imerso nas palavras que falavam sobre passagens secretas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A cada página virada, a sensação de desconforto aumentava. Era como se as palavras do livro começassem a ganhar vida própria, ecoando em sua mente de maneira cada vez mais intensa. No começo, ele tentou ignorar as pequenas coisas estranhas que aconteciam ao seu redor. Uma sombra que passava rapidamente pela janela, um sussurro baixo que vinha de algum lugar atrás de si. Mas ele se forçava a continuar lendo, talvez esperando que tudo fosse apenas fruto de sua imaginação. No entanto, à medida que avançava no livro, as manifestações ao seu redor se tornavam mais evidentes, mais tangíveis. A luz da livraria parecia se apagar de forma intermitente, e o ar se tornava mais pesado, como se uma presença invisível estivesse ali, observando. Quando chegou à página final, algo aconteceu. O livro se fechou com um som metálico, e, por um instante, Rafael sentiu uma pressão no peito, como se algo o estivesse prendendo. Ele olhou ao redor, e foi então que percebeu. Não estava mais sozinho. Figuras sombrias começaram a surgir entre as estantes, suas formas indistintas, como se estivessem tentando se materializar a partir do próprio ar. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. A sensação de estar sendo observado era tão intensa que quase podia ouvir o sussurro de vozes distantes chamando seu nome. Desesperado, Rafael correu para a porta da livraria, mas algo o impediu de alcançar a saída. O ambiente parecia ter se transformado, o ar denso, a atmosfera opressiva. As sombras dançavam ao seu redor, como se estivessem vivas, e ele sentiu uma presença que não pertencia àquele mundo, algo ancestral e sem forma. A cada passo, as palavras do livro ecoavam em sua mente, sussurrando segredos sobre a vida após a morte e os destinos dos que ousam invocar aquilo que não compreendem. Foi então que ele entendeu: o Livro dos Mortos não era apenas uma obra literária, mas um portal, uma chave para uma dimensão paralela onde as fronteiras entre os vivos e os mortos se confundem. A leitura não era um simples ato de absorção de conhecimento. Ela o havia ligado a algo além da compreensão humana, algo que não podia ser desfeito. A cada palavra lida, ele havia aberto uma porta, e agora não havia mais como voltar atrás. Rafael tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela escuridão ao seu redor. As figuras sombrias começaram a se aproximar dele, suas presenças geladas como a morte. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando uma delas sussurrou em seu ouvido, com uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Agora, você também faz parte de nossa história. O livro, fechado em suas mãos, parecia sorrir para ele. Obrigado por assistir ao vídeo. Espero que tenha gostado das histórias e que elas tenham te dado aquele arrepio na espinha. Se curtiu, não esqueça de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder os próximos relatos assustadores. Ative o sininho para receber todas as notificações e ficar sempre por dentro do terror. Até o próximo vídeo, se tiver coragem.